Eletrostática. Iniciaremos o nosso estudo da eletricidade com os fenômenos da eletrostática. Primeiro temos que compreender o que significa eletricidade. A origem da palavra eletricidade, ela provém do grego, da palavra electron, que significa âmbar. Âmbar é uma resina fóssil que é muito utilizada para a manufatura de objetos ornamentais. Aqui nós estamos vendo alguns exemplos. À esquerda nós temos a pedra de âmbar, nós estamos vendo que é uma resina translúcida, e esses aqui nós temos brincos, pingentes, pulseiras, novamente pingentes. Mas quem foi que fez a descoberta? Foi um filósofo grego e matemático, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto. Ele percebeu que, ao atritar o âmbar com pele de animais, tinha a propriedade de atrair pequenos pedaços de palha seca e de folhas secas. Muito tempo se passou, aproximadamente 2000 anos depois, quando o médico da rainha Elizabeth I, William Gilbert, ele fez alguns experimentos, onde ele concluiu que não só o âmbar tinha a propriedade de atração, tinha outros materiais que tinham essa propriedade após atritado. Ele fez algumas demonstrações na corte e lançou um livro explicando alguns fenômenos magnéticos e alguns fenômenos envolvendo o elétron, que é o âmbar, que ele chamou esse fenômeno de elétron referente ao âmbar, a todos os corpos que tinham essa propriedade de atração após atraídos. Então nós vamos ver aqui um pouquinho, algumas pessoas que contribuíram para o estudo inicial da eletricidade. Inicialmente Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo. Depois veio William Gilbert, e aproximadamente no ano 1500 e alguma coisa. Ele era inglês. Depois veio um outro inglês que fez vários experimentos, chamado Stephen Gray. Depois, quem fez um estudo sobre os tipos de cargas elétricas, já foi um francês chamado Charles François Dufay. E também o americano Benjamin Franklin. Cada um deles deu as suas contribuições ao estudo da eletricidade. Isso foi logo no começo, quando nós não sabíamos nem exatamente o que era a eletricidade. Eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso e seus efeitos. Para entendermos a eletrostática, primeiro nós temos que entender o conceito da estrutura básica da matéria. A estrutura básica da matéria, para a gente, nós vamos considerar que toda a matéria é formada por átomos. A ideia do átomo é muito antiga, ela começou com os gregos, mas ela só foi estudada realmente muito tempo depois. Então, o átomo como nós conhecemos, nós vamos dividir ele em 3 partículas fundamentais, que são subpartículas do átomo. São elas, nós temos primeiro os prótons, que se localizam nessa região central, no núcleo do átomo, e no núcleo do átomo nós também temos os nêutrons. Os prótons têm cargas positivas, os nêutrons não possuem carga elétrica. E ao redor do núcleo nós temos uma região chamada eletrosfera, onde nós encontramos os elétrons, que possuem carga elétrica negativa. Aqui nós estamos vendo as setinhas, onde representam, essas esferas representam cada uma dessas partículas. As esferas vermelhas representam os prótons, as esferas azuis estão representando os nêutrons. O átomo em seu estado fundamental, ele apresenta um número de elétrons igual ao número de prótons, e portanto ele está neutro. Quer dizer que para cada próton haverá um elétron, então eles se anulam e o átomo no geral se torna neutro. Então aqui nós percebemos 3 esferas vermelhas e 3 esferas amarelas ou laranjas. Essas esferas vermelhas são os prótons e aqui as esferas amarelas representam os elétrons. Então esse átomo ele está neutro. Agora, se um átomo ele possui um número de prótons maior que o número de elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Vai ser o que nós chamamos de íon positivo, também chamado de cátion. E se o átomo, em vez de ele ter um número de prótons maior que o número de elétrons, ele apresentar um número de... Aliás, em vez de ele ter um número de prótons maior que elétrons, ele apresentar um número de elétrons maior que prótons, como os elétrons são negativos, ele vai estar carregado negativamente, e nós chamaremos eles de ânion. Aqui nós temos o princípio das ações das cargas elétricas, formulado pelo francês Dufay. Cargas elétricas do mesmo sinal se repelem, e cargas de sinais contrários se atraem. É o que nós percebemos aqui, olha. Cargas positivas repelem cargas positivas, cargas negativas repelem. E aqui embaixo nós vimos que houve uma atração entre positivas e negativas. Um corpo carregado pode atrair um corpo neutro, porém jamais poderá repeli-lo. Isso aqui é importante.
Então nós sabemos que se tivermos um corpo carregado, é possível que ele atraia o corpo neutro, mas ele não poderá repeli-lo. Princípio da eletrostática é o princípio da conservação da carga elétrica. Esse é o primeiro princípio. Em um sistema isolado eletricamente, a quantidade de cargas elétricas se conserva. Portanto, a soma algébrica das cargas elétricas do sistema permanece constante. Então isso quer dizer o seguinte: se nós tivermos mais de um corpo e eles entrarem em contato, a quantidade de cargas elétricas que eles terão no início terá que ser igual à quantidade de cargas elétricas que eles terão no final. Então essa quantidade total, que é esse somatório da quantidade antes, tem que ser igual à quantidade do que tem depois. Aqui nós temos um exemplo de troca de cargas elétricas antes e depois da chamada eletrização. Lembrando que o primeiro processo de eletrização que nós conhecemos é o de atrito, onde dois corpos trocam cargas elétricas entre si. Então nós teríamos, por exemplo, um outro processo que é o chamado contato. Imaginemos que esse corpo A ele possui 1000 prótons e 1000 elétrons. Portanto, se ele tem 1000 prótons e 1000 elétrons, ele está neutro, porque essa quantidade de prótons e de elétrons se anulam. 1000 menos 1000 dá 0. Já o corpo B é diferente, ele possui 1000 prótons e 1200 elétrons. Aqui nós teremos um corpo carregado com excesso de elétrons, porque 1000 menos 1200 vai dar menos 200, ou seja, esse corpo está carregado negativamente. Se eles entrarem em contato, um corpo encostar no outro, o que vai acontecer? Inicialmente nós temos total dos dois corpos juntos, esse sistema aqui, nós temos 1000 prótons do lado e 1000 prótons do outro. Total nós temos 2000 prótons. E aqui nós temos 1000 elétrons do lado e 1200 elétrons do outro. Total nós temos 2200 elétrons. Ao entrar em contato esses dois corpos, acontecerá uma troca de cargas elétricas. O excesso de elétrons se repartirá entre os dois corpos, já que eles têm massas parecidas. Então o que vai acontecer? Desses 1200, 100 elétrons passarão para o corpo A, que estavam em excesso no corpo B. E ao final nós teremos 1000 prótons no corpo A, 1000 prótons no corpo B, 1100 elétrons no corpo A e 1100 elétrons no corpo B. Então o que nós percebemos aqui? Olha, o antes e o depois se conservou. No total nós temos 2000 prótons dos dois corpos e aqui também temos 2000 prótons dos dois corpos. E os elétrons? Nós também temos 2200 elétrons antes, juntando os dois corpos, nós teríamos também 2200 elétrons. Então essa quantidade de carga ela se conserva, ou seja, as cargas elétricas elas não somem e elas também não aparecem. Elas são apenas trocadas entre os corpos. Carga elétrica. A unidade de medida da carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb, em homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb. Só que essa é uma unidade um pouco grande, então nós utilizamos os chamados submúltiplos do Coulomb. Um submúltiplo do Coulomb, um deles é o milicoulomb, ele equivale a milésima parte do Coulomb, ou seja, um Coulomb multiplicado por 10 elevado a menos 3, ou um Coulomb dividido por 1000. Depois nós temos unidades ainda menores, o microcoulomb, seria um Coulomb dividido por 1 milhão, ou um Coulomb que multiplica por 10 a menos 6. E depois vem o nanocoulomb, aí que já é bilhão, ou seja, nós temos a bilionésima parte do Coulomb. Depois temos o picocoulomb, que é 10 elevado a menos 12 coulomb. São unidades bem pequenas dessa carga elétrica. Coulomb é a quantidade de carga elétrica que atravessa em um segundo a seção transversal de um condutor percorrido por uma corrente contínua de intensidade igual a 1 ampere. Essa é uma definição para a unidade de carga elétrica Coulomb. Ou seja, é uma certa quantidade de carga elétrica que vai atravessar um certo material condutor, um fio condutor, durante um segundo. Isso é uma unidade que nós vamos ver mais especificamente na parte de eletrodinâmica. Por enquanto, nós só precisamos entender que a unidade de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb. Como ele é uma unidade grande, nós utilizamos também as subunidades, os seus submúltiplos. Milicoulomb, que é 10 a menos 3, microcoulomb, 10 a menos 6 coulomb, nanocoulomb, 10 a menos 9 coulomb e picocoulomb, 10 a menos 12 coulomb. Carga elétrica elementar. A carga elétrica de um corpo é quantizada, portanto sempre será múltiplo de um número elementar, que nós representamos pela letra E, carga elétrica elementar, que é a quantidade mínima de carga elétrica encontrada na natureza. Comparando-se este valor com o Coulomb, tem-se a seguinte relação: a quantidade de cargas depende de
o número de prótons ou o número de elétrons em excesso vezes o valor dessa carga elementar. E quanto equivale essa carga elementar? Ele vale exatamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, se eu tiver um elétron a mais, eu vou multiplicar menos 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí nós teremos esse valor de carga em excesso. Se eu tiver 1000 elétrons, eu vou multiplicar 1000 por esse valor aqui. E se eu tiver 1000 prótons a mais, aí eu vou multiplicar 1000 por esse valor aqui. O que vai diferenciar? Que no caso dos prótons vai ficar com carga positiva e no excesso de elétrons vai ficar com carga negativa. Então, o menor valor vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ou seja, é a carga do próton, é a carga do elétron. Só que qual é a diferença? Um é positivo, o outro é negativo. Nós não podemos encontrar na natureza meio próton, meio elétron. Por isso que esse aqui é o menor valor encontrado na natureza. Próton nós sabemos que tem cargas positivas e a sua carga elementar é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Os elétrons, os nêutrons, eles não possuem carga elétrica, tá, pessoal? Então sua carga elétrica é igual a zero, é nula. Já os elétrons, eles possuem carga elétrica negativa. Então a carga elétrica do elétron é essa aqui, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Robert Andrew Millikan, ele fez um experimento para descobrir justamente o valor da carga do elétron. É um experimento clássico, onde ele deixava cair uma gota de óleo que estava carregado com carga elétrica e mergulhava ele num campo elétrico e calculava a velocidade para saber qual era a intensidade dessa carga elétrica. Exercício. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico inicialmente neutro para que fique eletrizado com carga elétrica igual a menos 1 coulomb, dado o valor da carga elétrica elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos utilizar justamente aquela fórmula da quantização da carga elétrica. Nós sabemos que a carga elétrica ela pode ser expressa como Q, a quantidade de carga, é igual ao número de elétrons em excesso ou de prótons em excesso vezes a carga elementar. Ele deu o valor da carga elementar aqui, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E ele te deu o valor da carga total aqui. Então o que nós temos que fazer aqui? Olha, lembrando que N vai ser somente números inteiros. Nós vamos substituir na fórmula. Aqui é menos 1, é o valor da carga. E aqui eu tenho menos, já que é elétron. Eu vou fazer essa divisão, onde eu vou ter menos com menos vai dar mais. 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, nós vamos obter o valor de 0,625 vezes 10 a 19. Ou seja, o número de elétrons, que considera 1 coulomb, né, é 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Ou seja, para nós termos 1 coulomb de carga elétrica, nós precisamos ter uma quantidade muito grande de elétrons no corpo. Ok? Princípios da eletrostática. Princípio da conservação da carga elétrica. Quando o contato entre os corpos for simultâneo e os corpos forem idênticos, nós faremos o quê? Nós somaremos a carga dos corpos e depois dividiremos pela quantidade de corpos que tem. Então aqui, por exemplo, nós temos um corpo, né, nesse exemplo de troca de cargas elétricas antes e depois da eletrização, que ele está carregado com uma carga positiva de mais 6 coulomb. E nós temos um outro corpo B que está neutro. São dois corpos idênticos em termos de massa. O que diferencia? Que um está carregado, está eletrizado, e o outro está neutro, ou seja, não tem excesso de cargas elétricas. Se nós entrarmos em contato com esses dois corpos, haverá uma repartição de cargas elétricas. Então nós vamos utilizar a fórmula, né? Lembrando que a quantidade de carga antes tem que ser igual à quantidade de carga depois. Juntou um fiozinho aqui, o excesso de prótons atraiu os elétrons daqui. Então os elétrons migraram do corpo B para o corpo A, até que eles entraram no equilíbrio. E o que vai acontecer depois? A gente vai calcular aqui, olha, a quantidade de A, 6 coulomb, a quantidade de B, 0. São quantos corpos? No caso aqui temos somente 2, então vamos dividir por 2. Então nós vamos obter isso aqui, olha, 6 coulomb mais 0 dividido por 2. Isso vai ser a quantidade de carga elétrica que A vai ficar. 6 mais 0 dá 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então o A vai ficar com 3 coulomb. E B, a mesma coisa. A quantidade de carga elétrica vai ser 3 coulomb para cada um deles. Então,
saíram elétrons daqui, então esse corpo que estava neutro, ele ficou carregado positivamente. E esse que estava carregado positivamente continua carregado positivamente, só que com uma carga agora menor, porque ela foi repartida entre esses dois corpos, o corpo A e o corpo B. Condutores e isolantes. Os elétrons da última camada dos seus átomos são fracamente ligados ao núcleo. Materiais que conduzem a eletricidade possuem muitos elétrons livres, ou seja, esses elétrons estão fracamente ligados ao núcleo por eles estarem um pouco afastados. Alguns exemplos: nós temos o cobre, o alumínio, o zinco. Metais em geral são bons condutores, porque eles permitem a passagem desses elétrons livres. E os isolantes? Bom, isolantes já são materiais que não conduzem a eletricidade, ou pelo menos dificultam a passagem da corrente elétrica. Os elétrons são muito ligados ao núcleo nos átomos que compõem o material isolante, portanto, eles dificultam a passagem. Então, esses átomos eles possuem poucos ou nenhum elétron livre, dificultando a passagem da chamada corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? Nós vamos ver na parte de eletrodinâmica, que é o movimento ordenado de cargas elétricas, onde elas vão percorrer um determinado material. Os exemplos de isolantes: nós temos a borracha, o plástico, a madeira seca. Então esses materiais aqui, eles dificultam a passagem da corrente elétrica. Condutores e isolantes. Aqui nós temos condutores, são materiais que possuem muitos portadores de carga elétrica livre. Esses portadores podem ser elétrons, íons. O que é íons mesmo? Eu falei logo no começo da aula. Se vocês lembrarem, íons são átomos que estão carregados com carga ou positiva ou negativa. Tá? Se for carregado com carga positiva, ou seja, quando ele está com excesso de prótons, nós chamamos ele de cátions. Se ele estiver carregado com carga elétrica negativa, nós chamamos ele de ânion. Então os principais condutores são os metais, que são portadores de cargas elétricas, e seus portadores de cargas elétricas são os elétrons. Nós temos as chamadas soluções eletrolíticas, onde os portadores de carga elétrica são os íons. E nós temos também os gases ionizados, onde os portadores de cargas elétricas são íons e elétrons. Isolantes, também chamados de dielétricos, são materiais que possuem pequena quantidade de portadores de carga elétrica em relação ao total de partículas do corpo. Alguns exemplos de isolantes: borracha, plástico, madeira seca, porcelana, etc. Aqui nós estamos percebendo uma lâmpada, onde ela contém um gás. É uma lâmpada fluorescente. Ao colocar uma diferença de potencial aqui, que nós vamos ver futuramente o que exatamente isso significa, cargas elétricas vão se mover por esse gás. Então, essas cargas elétricas seriam quem? Os elétrons que vão se deslocar, além dos átomos que ficaram ionizados, que nós chamamos de íons. Então, nesses gases ionizados, nós temos o movimento de íons, que são átomos que não estão no seu estado neutro, e de elétrons. E eles vão se chocar com os átomos do gás que estão aqui. Então isso vai produzir a que nós chamamos de luz, só que geralmente aqui é uma luz que nós chamamos de ultravioleta. Porém esse material aqui, esse vidro, ele é revestido com um outro tipo de material que absorve essa luz ultravioleta e emite a luz branca para nós. E aqui do lado direito, o que é que nós podemos perceber? Que nós temos condutores elétricos. Aqui nós temos o fio de cobre, aliás, um cabo elétrico de cobre formado por vários fios. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós temos um revestimento, que é um revestimento, uma espécie de plástico, que ele é um bom isolante. Aqui, nessa parte aqui do cobre, há a condução da corrente elétrica. Aqui também. Mas nessa parte do plástico não há condução. Assim como nessa borrachinha aqui, não conduz corrente elétrica. Então aqui nós temos materiais condutores e aqui nós temos materiais isolantes. Processos de eletrização. São métodos utilizados para realizar a troca de carga elétrica entre corpos, adicionando-se ou retirando-se elétrons. O primeiro processo que nós conhecemos, que começou lá com o Tales de Mileto, é o atrito. Depois veio o contato e, posteriormente, a indução. Atrito, os dois corpos eles estão inicialmente neutros e eles são de materiais diferentes. Então um corpo é esfregado sobre o outro, é o que nós chamamos de atrito, e eles vão adquirir cargas elétricas de sinais diferentes. E o contato? No contato, um corpo está carregado e o outro pode estar neutro ou poderá estar carregado também. Haverá troca de cargas elétricas entre eles ao entrar em contato entre si.
e ao final ficarão com o mesmo tipo de carga elétrica. Então, eu poderia ter um positivo e um outro nêutron. O que vai acontecer ao final? Os dois, ao entrar em contato, se separarem, vão ficar positivos. E se eu tivesse um negativo e outro nêutron? Ao final, os dois ficariam negativos, ao entrar em contato. E a indução? A indução acontece somente pela aproximação de um corpo carregado de um corpo nêutron. Se nós afastarmos depois, nós vamos ver aqui melhor esse processo aqui no exemplo, que haverá uma separação das cargas elétricas do corpo nêutron. Processo de eletrização, o atrito, o contato e a indução. Vamos começar pelo atrito. Nós vamos esfregar essa flanela nesse bastão de vidro. O que vai acontecer quando esfregarmos? Os corpos estavam inicialmente neutros, né? Como eles são de materiais diferentes, aconteceu, na verdade, uma troca de cargas elétricas entre eles. Vou repetir aqui. Então, eu vou esfregar essa flanela no bastão. Ao final, eles ficam com cargas elétricas diferentes. No caso do bastão de vidro, ele ficou com carga positiva e a flanela ficou com carga elétrica negativa. O que aconteceu? A flanela roubou elétrons do bastão de vidro, resultando que ela ficou com excesso de elétrons, e esse aqui ficou com falta de elétrons, portanto ele ficou com carga positiva. Então eles ficam sempre com cargas diferentes. E eles têm que ser feitos de materiais diferentes, pessoal. Após a fricção entre os corpos, eles apresentam carga de mesmo módulo e sinais contrários. Tá? Quem cedeu o elétron, ou seja, quem perdeu o elétron, vai ficar positivo. E quem recebeu o elétron, ele vai ficar negativo. Como é que nós sabemos quem fica positivo e quem fica negativo? Isso aqui foi feito um teste em laboratório. Então eles atritaram diferentes materiais e eles montaram uma tabela. Esse aqui é só um trecho da tabela. Então os que estão mais em cima é os que têm mais tendência a perder elétrons. Portanto eles ficam carregados positivamente. Os que estão mais embaixo dessa tabela, eles têm mais tendência de receber elétrons. E eles vão ficar carregados o quê? Negativamente. Então se eu atritar um material de cima com o outro de baixo, o de cima fica positivo, o de baixo fica negativo. Ok? Eletrização por contato. Um corpo eletrizado entra em contato com outro corpo neutro e após se separarem, ambos ficam com carga elétrica de mesmo sinal. Aqui nós temos um exemplo, né, de corpos de materiais de dimensões diferentes. O corpo A é um pouco maior que o corpo B. Ele tem mais massa. Ele está carregado positivamente. E aqui nós temos um corpo B neutro. Se eles encontrarem contato entre si, haverá uma troca de cargas elétricas. O corpo A vai atrair os elétrons do corpo B. Então, o que vai acontecer? Havendo essa troca durante o contato, os elétrons vão migrar do corpo B para o corpo A, anulando uma parte desse excesso de cargas positivas. Porém, se os elétrons fugiram do corpo B para o corpo A, então o corpo B vai ficar com menos elétrons. Vai resultar que, após o contato, nós separamos aqui, o corpo B ele vai ficar positivo e o corpo A vai ficar o quê? Também positivo. Mas se fosse com cargas elétricas negativas, vamos observar aqui, olha. O corpo C ele está carregado negativamente e o corpo B ele está neutro. Só que o corpo C ele é mais massivo, ou seja, ele é maior, tem mais massa que o corpo B. Então, quando eles entram em contato, vai acontecer algo parecido. Porém, os elétrons eles vão migrar do corpo C, vão passar para o corpo B. Eles vão se distribuir de forma uniforme. Como o corpo C tem mais massa que o corpo B, ele vai ficar com mais elétrons, assim como no exemplo anterior. Quem foi que se deslocou? Foram elétrons. Quem eu estou percebendo que se deslocam são os elétrons. Mas com isso eu posso ter tanto corpos carregados positivamente quanto corpos carregados negativamente. Ok? Mas nesse tipo de eletrização por contato, no final da eletrização, ambos os corpos ficam com o mesmo sinal. Ou seja, aqui era positivo, ao final todos vão ficar positivos. Aqui era negativo, ao final todos vão ficar negativos. Eletrização por indução. Após aproximar um corpo carregado de um corpo neutro, ocorre uma separação das cargas elétricas no corpo nêutron. Antes da indução, nós tínhamos dois corpos neutros, ok? Então vamos aproximar agora um corpo que esteja eletrizado, ou seja, esteja carregado com certa carga elétrica. Nesse exemplo aqui, esse bastão ele está carregado com carga elétrica positiva. O que vai acontecer aqui? O bastão positivo vai atrair os elétrons para o corpo A, porque esse bastão está mais próximo do corpo A. Então, resultado,
A vai ficar um pouco mais positivo, B vai ficar um pouco mais... Desculpa, A vai ficar um pouco mais negativo, B vai ficar um pouco mais positivo. Após separarmos, sem removermos o bastão, nós percebemos que o corpo A está mais negativo que o corpo B. Então o que aconteceu aqui? Olha, se for uma esfera metálica, ele vai se distribuir de forma uniforme essas cargas elétricas, vai se espalhar por todo o corpo A, assim como as cargas positivas vão se espalhar por todo o corpo B. Porém, se fosse de um material dielétrico, ou também chamado de material isolante, não, essas cargas elétricas têm um pouco mais de dificuldade de se movimentar, elas ficariam onde estão. Então aqui eu estou percebendo que são esferas metálicas, ok? Ou seja, somente da aproximação houve uma separação de cargas elétricas. Equilíbrio eletrostático. Distribuição de cargas elétricas em um condutor. Os elétrons de um corpo condutor eletrizado negativamente se repelem. Isso faz com que todo o excesso de elétrons permaneça sobre sua superfície. Então, se esse corpo está carregado negativamente, as cargas elétricas elas vão se concentrar na superfície desse corpo. Aqui é negativamente. Mas a mesma coisa acontece se ele estiver carregado positivamente. As cargas elétricas em excesso vão se concentrar na superfície do corpo. De maneira análoga, se o corpo estiver eletrizado positivamente, seus elétrons livres irão se distribuir de modo que os prótons em excesso fiquem o mais afastado possível uns dos outros, ou seja, sempre na superfície do corpo. Pessoal, isso nos possibilitou, através de alguns experimentos já feitos por um inglês chamado Michael Faraday, perceber que ele criou a chamada gaiola de Faraday, ou seja, as cargas elétricas ficariam do lado de fora dessa gaiola, quando essa gaiola estiver carregada negativamente, e na parte interna dessa gaiola estaria neutra. Então, resultado, uma pessoa que estiver dentro de um carro, por exemplo, se caiu um cabo de alta tensão em cima do carro, a carga elétrica vai se concentrar onde? Na parte externa do automóvel, porque ele é de metal. Na parte interna, se a pessoa não tocar na parte externa, ela vai estar neutra. Então a pessoa não pega choque se ela estiver tocando somente na parte interna. Ela não pode tocar na parte externa, ok? Então aqui nós possibilitou também, olha, a criação, né, por Benjamin Franklin, que nós vamos ver posteriormente, né, de um outro conceito que é chamado poder das pontas, que foi criado o chamado para-raio. Tá? Benjamin Franklin percebeu que as descargas elétricas que aconteciam na atmosfera nada mais é do que eletricidade. Então daí ele criou um caminho mais curto para a passagem da eletricidade até descarregar na Terra. Ou seja, ele colocou pontas a uma certa altura, maior do que outros, como casas ou árvores, para que facilitasse o escoamento dessas cargas elétricas em excesso que vinham das nuvens. Ok? Esse aqui é o chamado poder das pontas que nós vamos ver futuramente. Exercício 1. 3 pequenas esferas metálicas, A, B e C, idênticas, estão eletrizadas com cargas mais 12Q, mais 9Q e menos 6Q, respectivamente. Determine a carga de cada uma após o contato simultâneo entre elas. Pessoal, aqui está falando que as esferas A, B e C são idênticas. Se elas são idênticas, que significa que elas têm a mesma massa. Então, se elas têm a mesma massa, ao final do contato, elas vão ter de ter a mesma quantidade de carga elétrica. Então o que nós faremos para calcular? Primeiro nós temos que saber que a quantidade de carga elétrica antes tem que ser igual à quantidade de carga elétrica depois. Então vamos observar aqui, olha. Eu tenho uma esfera com carga A, outra esfera com carga B, outra esfera com carga C. São quantas esferas? 3. Eu vou somar as cargas de todas elas e dividir pela quantidade de esferas. Então vai acontecer que 12 mais 9 menos 6 vai ser dividido por 3. Nós vamos ter que 12 mais 9 menos 6 resulta em quanto? 15. 15 dividido por 3 vai dar uma carga na esfera A de 5Q, que é a carga que ele me deu aqui. Pessoal, que unidade é essa aqui? Não, essa aqui é uma unidade hipotética, ok? A unidade de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb. Então aqui é só para exemplificar. Então quer dizer que a carga, a esfera A vai ficar com uma quantidade de carga positiva de 5Q, mais 5Q. E a B também vai ficar com mais 5Q. E a C também vai ficar com mais 5Q. Então a quantidade total antes tem que ser igual à quantidade total depois. Cada uma dessas esferas vai ficar com essa quantidade de carga. Se nós somarmos aqui, olha, 5 mais 5 mais 5 vai dar 15.
A mesma coisa que foi feito aqui, olha, somando-se todas elas, tinha dado quanto? 15. Ok? Exercício 2. Determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Dado a carga elementar, né, E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse aqui é do livro Tópicos de Física, volume 2. Ok? 2012. Então aqui nós temos a quantidade de carga que ele perdeu. Carga elétrica no condutor, inicialmente ele perdeu elétrons. E se ele perdeu elétrons, pessoal, significa que agora ele tem menos elétrons do que prótons. Então ele está carregado o quê? Positivamente. Nós vamos utilizar aquela fórmula Q igual a N vezes E para calcular. Então, quantidade de carga vale quanto? 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Esse é o número de, esse é o N, né? É o número de elétrons que ele perdeu. Então eu vou colocar esse número bem aqui, mas eu coloco positivo ou negativo. Como ele perdeu elétrons, então eu vou considerar aqui como positivo, porque vai ficar em excesso o quê? Prótons. E prótons são positivos. E agora eu multiplico pela carga elementar, que vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. O que eu quero achar? A quantidade de carga, ok? Em Coulomb. Então agora é só substituir. Substituindo os valores, 5 vezes 10 a 13, que é a quantidade de prótons em excesso, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Nós vamos multiplicar 5 vezes 1,6, nós vamos obter o valor de 8. 10 elevado a 13 multiplica por 10 elevado a menos 19 são potências de mesma base, base 10. Então, o que a gente faz? A gente conserva a base 10 e soma os expoentes. 13 menos 19 vai resultar que a quantidade total de carga é igual a 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Bora reparar isso aqui, menos 6 Coulomb é um dos submúltiplos do Coulomb. E esse submúltiplo eu já conheço. Bora olhar para a tabela aqui, ó. 10 elevado a menos 3 é um milicoulomb. E 10 elevado a menos 6 é o quê? É um microcoulomb. Portanto, essa quantidade de carga que esse corpo vai ficar carregado é de 8 microcoulomb. Então ele perdeu essa quantidade de elétrons, ele ficou carregado com 8 microcoulomb. Exercício 3. Determine a carga elétrica de um corpo que, estando inicialmente neutro, recebeu 2 vezes 10 elevado a décima elétrons. Vamos observar a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Pessoal, nesse caso, ele recebeu elétrons. Se ele recebeu elétrons, significa que ele estava neutro, recebeu elétrons. Ele vai ficar carregado positivo ou negativamente? Elétrons são negativos, né? Então, se ele tem mais elétrons do que prótons, ele vai ficar carregado negativamente. Então vamos fazer esse cálculo usando a mesma fórmula. Nós sabemos que a quantidade total de cargas depende do número de cargas em excesso ou em falta. No caso aqui nós temos excesso de elétrons vezes a carga elementar. Nós vamos multiplicar aqui, ó, substituindo os valores. 2 vezes 10 elevado a décima multiplica por menos 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar do elétron. Multiplicando, nós já sabemos que vai dar negativo, né? Porque mais com menos, sinais opostos, dá menos. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. E 10 elevado a décima multiplicado por 10 elevado a menos 19. Como é que a gente faz? A gente conserva a base, que é a potência aqui, base 10, e soma os expoentes. Então nós temos menos 3,2, que é a multiplicação de 2 vezes 1,6, e o sinal vai ficar negativo, mais com menos dá menos. E 10 elevado a décima menos, olha o expoente desse aqui, 19. Subtraindo, nós teremos que vai dar menos 3,2 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Repara que 10 elevado a menos 9 Coulomb. Essa também é uma unidade, um submúltiplo do Coulomb. Então vamos consultar a tabela. 10 a menos 9 é o que nós chamamos de nanocoulomb. Então nós podemos escrever da seguinte forma: a quantidade total de cargas é igual a menos 3,2 nanocoulomb. Exercício 4. Analise as afirmações a seguir. Todo objeto que tem grande quantidade de elétrons está eletrizado negativamente. Olha aqui, ó, é a primeira informação. Todo objeto que tem grande quantidade de elétrons está eletrizado negativamente. Guardem isso. Próxima informação, a 2.
Eletrizando-se por atrito dois objetos nêutrons, obtém-se ao final deste processo de eletrização dos objetos eletrizados com carga de mesmo sinal. Opa, atrito, mesmo sinal. 3. Encostando-se um objeto A, eletrizado negativamente, em um pequeno objeto B, nêutron, após algum tempo o objeto A ficará nêutron. Pessoal, qual a alternativa correta? A 1 está certa? A 2 está correta? A 2 e a 3 estão? Vamos observar aqui, voltando, acabei pulando, desculpem. Então, todo objeto que tem grande quantidade de elétrons está eletrizado negativamente. Pessoal, toda a matéria é formada por átomos, e todo o átomo é formado de prótons, elétrons e nêutrons. Então, se um objeto ele é massivo, ele tem grande quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Então, não significa que, tendo uma grande quantidade de elétrons, ele esteja eletrizado negativamente. Significa apenas que a massa dele, a quantidade de átomos é grande, ok? Então, essa alternativa está errada. Como seria correto? Seria somente se a quantidade de elétrons fosse maior que a quantidade de quê? De prótons. Mas eu não sei se esse corpo tem uma quantidade de elétrons maior que a quantidade de prótons. Ele apenas diz que tem uma grande quantidade de elétrons. Então está errado. Agora vamos para a segunda alternativa. Eletrizando-se por atrito dos objetos nêutrons, obtém-se ao final deste processo de eletrização dos objetos eletrizados, com carga de mesmo sinal. Está errado. Lembra do seguinte: toda vez que nós esfregamos um objeto no outro de materiais diferentes, ao final um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então eles vão ficar com sinais o quê? Diferentes. E também está errado. Terceira, encostando-se um objeto A eletrizado negativamente em um pequeno objeto B neutro, após algum tempo o objeto ficará neutro. Está errado. Nós já vimos que quando nós encostamos um objeto carregado negativamente no outro nêutron, parte dos elétrons vão se deslocar para o corpo nêutron. Então, no final, os dois corpos vão ficar o quê? Negativos, né? Ou seja, este estava negativo, o outro estava nêutron, os elétrons migram de um para o outro, eles se distribuem e ambos ficam no final negativos. Então, todas estão erradas. Qual a alternativa correta? É a letra E. Não há nenhuma correta.